Convido você para estarmos juntos todas as quintas-feiras, a partir das 16 horas, aqui no canal 19 TV Vila Imperial, no nosso programa Ponto de Vista. Até lá! Apoio Cultural Onyx Auto Center. Mecânica geral, retífica, suspensão, alinhamento, balanceamento, pneus, higienização de ar-condicionado, lavagem a seco e muito mais. Rua Paulino Afonso, 259, Centro de Petrópolis. Telefone para contato 2249-7174. Aproveite as nossas promoções. Boa tarde, queridos telespectadores, nossos amigos das segundas-feiras. Aqui estamos nós mais uma vez, graças a Deus. Hoje trazendo dois assuntos muito interessantes aqui para a nossa querida assistência, para a nossa querida audiência. Nós temos inicialmente o pessoal da Defesa Civil de Petrópolis, referência, inclusive, no socorro, no apoio e principalmente na instrução à nossa população. E que nós temos aqui presente o Major Gileno e o Paulo Dávila, que é o chefe do Centro de Integração com a Comunidade. Realmente estaremos falando de assuntos muito interessantes e, inclusive, vamos abrir dizendo que esta semana teremos o grande prazer de voltarmos ao bairro do Morém para fazermos uma gravação lá na Praça de Esportes do antigo Cruzeiro do Sul, que teria uma série de modificações, de melhorias, mas que até o momento não saíram apenas do papel. Contudo, lá estaremos para mostrar aquela área tão importante para os moradores, tão importante para as escolas, para a sua utilização num ponto maravilhoso, onde nós temos muito pouco problema de estacionamento, que é o grande problema da cidade. Mas então vamos nós à parte inicial do nosso programa. Boa tarde, Major Gileno. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Boa tarde, Alcindo. Major Gileno, nós vamos começar falando do problema de hoje, do problema do inverno, do problema da seca. Apesar de que temos tido umas poucas chuvas, mas como é que nós estamos em relação às queimadas, esse problema que, de um modo geral, afeta toda a nossa população? Boa tarde a todos que estão nos assistindo em casa. A Defesa Civil, e assim como vários outros órgãos, né, o Corpo de Bombeiros, a gente chega a essa época, começa a ficar preocupado com a ocorrência de incêndios florestais que assolam, né, a nossa cidade. Praticamente todos os anos a gente tem uma grande quantidade de focos de incêndios que o poder público tem que estar atuando em conjunto nessas ações para estar apagando esses focos. Então, a ideia hoje é a gente trabalhar com prevenção, né? E para isso a gente precisa que a população ela esteja com a gente, né? Tenha consciência de que suas ações é que causam praticamente todos os incêndios. Então, a gente agora já, por exemplo, a gente fez 2 reuniões já para fazer o nosso plano de incêndios florestais, um plano de contingência voltado para incêndios florestais, justamente pensando nessa época, né? Esse período, apesar de estar chovendo, aí a gente está com uma chuvinha, mas a gente tem sempre a preocupação, né? Daqui a pouco vem o período de estiagem e a nossa preocupação é essa nesse momento. Não tem dúvida, nós que temos a felicidade de termos uma verdadeira Mata Atlântica dentro da cidade, né? Nós que convivemos com tudo isso, temos de estar muito preparados e principalmente conscientizados, né? A educação, Paulo ainda falava agora sobre isso, a comunidade,
as crianças, principalmente nos colégios. Até eu vejo com grande satisfação esse plano que vocês estão participando com as escolas. Isso é de uma importância muito grande, porque a juventude que vai nos suceder, ela sabe bastante da vida, mas quanto mais se mostra, melhor fica, não? É isso aí. A gente tem também um trabalho junto com as escolas. A gente entende que a Petrópolis, né, a nossa cidade de Petrópolis, ela possui muitos riscos, né, principalmente voltado a questões de origem natural, né, que, por exemplo, no verão tem as chuvas intensas que podem causar principalmente deslizamentos, inundações, enxurradas. Então é preciso que a gente comece a dar uma consciência para a nossa população, né, uma cultura. E nisso a gente pensou em trabalhar justamente as escolas para que as crianças, né, que são a nossa geração futura, elas comecem a mudar essa realidade, porque infelizmente o risco ele vem crescendo todos os anos. Não há dúvida. E nós não podemos esquecer de que a criança, ela absorve com muito mais facilidade. A gente vê as tecnologias de hoje, principalmente o celular, o computador, que facilidade que a garotada tem. A gente apanha muito para fazer um PowerPoint, montar uma palestra, eles fazem aquilo brincando, né? Aquilo ali é diversão para eles, mas eles aprendem muito. Nós mesmos já tivemos oportunidade de estar no colégio lá no Morém, fazendo uma palestra sobre trânsito, e ouvirmos verdadeiras lições das crianças, mostrando as deficiências, os problemas. Nós temos que trabalhar nisso. E hoje, aproveitarmos principalmente a Defesa Civil, e a sua ligação, já sei da sua ligação com o bombeiro, né? O bombeiro hoje é a segunda corporação mais respeitada no país. Primeiro é o Exército, segundo é o bombeiro. Veja que coisa impressionante como a população entende a qualidade do trabalho do bombeiro. O bombeiro é um aliado nosso, é aquele que tem que ser respeitado. E quando ele nos fala, ele nos mostra, com certeza, ele vai trazer coisas boas para nós. Vai nos ensinar, isso é o mais importante. Major, como é que estão funcionando esses polos? Você me falou em Benfica, Quitandinha e Vila Felipe. Isso, nós iniciamos um trabalho presencial, dividimos 22 escolas em 3 polos, né, que, por exemplo, a gente vai ter agora um encontro amanhã no polo de Benfica, lá na Paula Buarque, e vamos ter terça, na quarta e na quinta no Quitandinha e na Vila Felipe. Benfica, que se refere à estrada de Teresópolis. Isso, e fica ali acontece na escola Paula Buarque. Perfeito, e você vê o seguinte, é uma das áreas que mais sofreu com as chuvas, e é uma das que mais sofre com queimadas, né? Isso, ali, assim, essas áreas, né, praticamente a cidade como um todo, mas as grandes reservas, como a de Araras, a gente tem que ter uma preocupação especial. A nossa cidade, por exemplo, a grande economia da nossa cidade é o turismo. Perfeito, turismo, perfeito. comércio. Então, se a gente não preservar os nossos recursos naturais, né, a gente também prejudica a nossa economia. Se a gente não preservar os recursos naturais, a gente vai prejudicar os nossos mananciais de água, a gente vai prejudicar a natureza, enfim. Qual é a cidade que a gente quer para a gente? Qual é o futuro que a gente quer para Petrópolis? Então, é importante que a população tenha ideia que, por exemplo, não pode tacar fogo em lixo, não pode fazer limpeza do terreno, utilizar fogo. Tá? Tem a questão dos balões, que vem diminuindo o número de focos, mas é importante a gente sempre frisar que a soltura de balões ela é criminosa, né, e ela pode provocar incêndios não só em matas, mas em residências e em polos industriais e por aí vai. Se nós pensarmos que hoje o helicóptero é bastante utilizado, nós mesmos aqui em Petrópolis frequentemente estamos vendo, e é uma aeronave que sofre muito possibilidade de acidentes e de queda. Entende? Então, realmente, nós temos que pensar nisso, e, em especial, nós temos que lembrar que a queimada traz um foco de poluição muito grande. E, realmente, o balão, imaginemos essas comunidades que nós temos dentro da nossa verdade, da nossa realidade, não podemos omitir. Uma comunidade dessas menos favorecidas, um balão de grande tamanho pode gerar uma catástrofe terrível, né? É isso aí. E a gente vê que, infelizmente, isso é uma cultura. É uma cultura nossa, uma cultura no Brasil.
E a gente precisa coibir isso. Então a população ela deve, né, entender que isso não é a prática boa, que isso causa prejuízos mais do que alegria, e deve denunciar, né, essa soltura de balões. Sempre denunciar, né, ligando para o Disque Denúncia, para coibir e prender os responsáveis por essas atividades. Não tenha dúvida, porque aquele que mostrar esse problema acontecendo está se preservando. Porque não quer dizer que o balão saído, suponhamos aqui, da Rua Dom Pedro, não vai vir a cair na Rua Dom Pedro. Ele vai cair em algum lugar. Entende? Se ele cair apagado, o risco será menor, evidentemente, mas a grande maioria nunca cai apagado. Eu lembro, quando criança, Petrópolis tinha realmente baloeiros maravilhosos, eram fantásticos, só que a coisa mudou, né? Não é mais como era. Havia pouco esclarecimento também. Naquela época você via prefeito, delegado, deputados soltando balão na praça, era tradição. Só que essa tradição acabou, não pode ser mais, né? Nós precisamos conscientizar. Aliás, esse planejamento que vocês vêm fazendo é muito importante. Os NUDECs, por exemplo, eles trazem segurança porque eles mostram à população o fato. Isso é de uma importância muito grande, né? Muito vital. Agora, seguindo o que nós temos aqui no nosso cronograma, quais são os planos, vamos dizer assim, globalizados que vocês hoje da Defesa Civil têm para a nossa cidade? Bom, a gente, basicamente, né, a gente fez 6 planos, né? O primeiro, claro, voltado para deslizamentos, que é o nosso principal desastre que nós temos aqui em Petrópolis. O segundo vem para as inundações, né? O terceiro é para queda de blocos, rochas e matacões, né? São as pedras que ficam nos morros, essas rochas que caem, né, e podem cair, por exemplo, sobre residências. Como é o caso, estradas. Foi o caso da Otto Remários, no próprio Morém, né? Isso. E o quarto, né, nossa quarta ameaça, que são os incêndios florestais, também estamos trabalhando. E a quinta ameaça, que são vendavais. Tá? E nós temos agora um outro objetivo, que a gente ainda está elaborando, o problema da estiagem. Né? Petrópolis ainda não sofreu a falta de água, mas a gente pega aí, por exemplo, São Paulo e algumas outras localidades, como o Rio de Janeiro, já vem sofrendo com falta de água. Então a gente precisa estar preparado para essa possibilidade. A gente não está longe disso, não. Eu concordo com você, e eu inclusive escuto frequentemente do meu genro é do Ministério Público no Mato Grosso, e ele diz: olha, o rio aéreo não está passando. E quando ele me falou, ele fez essa colocação, eu digo: mas Cristiano, que rio aéreo? Ele disse: é o que sai dos Andes e desaguava de Goiás para baixo, só que desmatou. Ele agora deságua antes do Mato Grosso e antes de Goiás. Hoje o norte está debaixo d'água, e nós com falta de água. Quer dizer, nós petropolitanos não tanto, né? A gente tem uma situação de água, eu acho que privilegiadíssima, maravilhosa a água que nós temos dentro da realidade que você vê São Paulo, né? São Paulo está terrível a situação de falta d'água. Entende? Até mesmo para você combater um incêndio, para combater isso, necessita, né? Vocês hoje têm uma necessidade muito grande, eu acho que principalmente de educar. Essa questão da educação, né, a gente voltando aqui à questão das escolas, né, a gente precisa começar a trabalhar as escolas para que essas crianças, esses jovens, eles levem isso para dentro de suas casas, que a família também é muito importante no processo, e para a comunidade como um todo. Quando a gente pensa na questão da segurança, por exemplo, a gente tem uma ideia não, a gente vai começar a desenvolver o Plano de Segurança e Emergência Escolar, né, que é o PASE. Esse plano, ele contempla tudo aquilo, todas as possibilidades que podem acontecer dentro de uma escola, seja ela de origem humana, né, como, por exemplo, os incêndios, ou de origem natural, com uma inundação. O que se faz durante uma inundação? O que se faz durante um incêndio? Qual o comportamento que os alunos devem ter? Qual o comportamento dos professores, da direção? Enfim, o que cada um vai fazer dentro desse processo, para que não gere pânico, para que cada um saiba para onde vai e, principalmente, que eu tenha pessoas preparadas para combater um incêndio, para socorrer uma vítima que eu tenha ali naquele momento, até a chegada
da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e dos órgãos competentes para isso. Bem, nós estamos falando, então, do que é mais necessário. Nós estamos falando de educação. Se nós lembrarmos que talvez um dos países mais atrasados do mundo é a Índia, mas que a Índia vem crescendo barbaridade econômica, industrial, de todas as ordens, porque está desenvolvendo uma educação muito boa. Os costumes atrapalham, porque realmente o costume atrapalha. Nós falamos agora do balão. Nós ainda vemos pessoas mais antigas que falam, puxa, mas o balão... Gente, não pode. Então, essa conscientização ela é muito importante. E eu vejo com muito prazer, ouço com muito prazer, essa participação da Defesa Civil, trazendo isso para as escolas, porque aí é o caminho. Quando nós conseguimos modificar, e vamos modificar, a situação política de falta de decoro, de corrupção, isso virá através da educação. Não tenha dúvida que quando você educa uma criança, quando você educa um jovem, esse jovem vai em frente. Esse pessoal hoje do bombeiro, gente, que pessoal bem treinado, muito bem preparado para isso. Entende? Essa colocação que você fez é perfeita. As escolas saberem o que fazer numa emergência. É importantíssimo isso. Nós precisamos cada vez mais trazer. Entende? Esses cursos que nós estamos ministrando, quem ministra os cursos, Major? O Major ministra ou são professores preparados para isso? Não, a ideia é o seguinte, né? Tem toda uma equipe, né? O Paulo Dávila, ele trabalha com a gente, o Fábio Ferreira, que está aqui conosco também no estúdio, eu, o Rodrigo Xavier, o Ricardo Correia, enfim, é uma equipe, né, que a gente leva esses conhecimentos. A ideia é que isso seja aplicado de forma transversal dentro das escolas. Por exemplo, na matéria de história, né, o que o professor de história pode falar a respeito, por exemplo, da nossa ocupação da nossa cidade, né? Essa construção desse risco, ele não vem de hoje, já vem de muito tempo atrás. Então, a gente é importante entender o nosso passado para que a gente comece a trabalhar o nosso presente e o nosso futuro. Por exemplo, o professor de matemática ele pode calcular a quantidade de chuva que cai em determinada área, que em Petrópolis tem essas diferenças, né? Por exemplo, um determinado bairro, às vezes chove muito, no outro chove pouco e alguns nem chovem. Então, a gente precisa começar a colocar, né, de maneira transversal isso. O professor de redação ele pode fazer uma redação sobre o risco que aquele jovem, aquela criança, ela entende dentro da sua área, da sua comunidade, o que ela entende como risco, né? E começar a levar essas questões para dentro de sala de aula, para que isso, né, se transforme, a criança e o jovem ele comece a adotar isso como uma prevenção para ele, né, uma medida preventiva, e levar isso para dentro como eu falei, já dentro da casa e para a comunidade dele. Olha, eu achei uma coisa muito interessante, e isso me permita comentar, essa colocação de o que fazer na hora, como fazer. É como aquela técnica militar que você vai se deslocar, como vou, quando vou e para onde vou. Isso é extremamente importante. Isso é do infante, viu? Isso é do infante. Mas a realidade é essa. Dentro de um colégio, se você conseguir preparar as crianças, conseguir preparar o jovem para saber o que fazer, ele vai instruir o pai dele, a mãe dele, o avô. Isso é importante. Saber socorrer. Está sendo os nossos principais multiplicadores, né? As crianças que estão levando as maiores orientações para os pais. A gente, através dos núcleos comunitários de defesa civil, a gente tenta passar essa capacitação de prevenção para os pais, né? E a gente está vendo mais resultado através das escolas, com as crianças. Elas têm mais atenção, elas se dedicam mais, elas observam mais a comunidade nessa área de risco, elas trazem mais informações. Isso é muito importante, o trazer da informação. Quantas vezes a gente vê determinados fatos, nós mesmos até no nosso bairro tivemos isso, de possíveis desbarrancamentos na beira do rio, porque uma pedra soltou. Então você recebe do pessoal ali a informação que deve ser passada. Então nós temos que, inclusive, ter o cuidado de confiar
na Defesa Civil, em especial nesse caso que nós estamos falando. Confiarmos em vocês é estarmos nos precavendo das necessidades, porque elas vêm. Você sabe perfeitamente que aqui, quando a chuva cai, não tem jeito. Ela sobe, o rio sobe, a barranco vem, então nós temos que procurar. Agora eu te pergunto, como é que a gente faz contato com a Defesa Civil de duas maneiras? Com o incêndio e com os deslizamentos, com o aguaceiro. Como é que a gente chega à Defesa Civil? Bom, com relação ao telefone da Defesa Civil, é 199, né, gratuito. Né, qualquer pessoa pode pegar um telefone celular, um telefone fixo, ligar 199, que a gente vai atender lá na Defesa Civil. Mas com relação aos incêndios, né, normalmente é para o Corpo de Bombeiros, 193. Quando extrapola, quando eu tenho um incêndio que há necessidade de você, né, ter vários órgãos coordenando essa emergência, por exemplo, a questão da água, a questão do transporte, da alimentação, né, do trânsito. A logística. A logística como um todo. Então, aí sim a Defesa Civil ela entra apoiando, né, assim como os outros órgãos, o Corpo de Bombeiros, mas normalmente o incêndio está relacionado ao bombeiro através do 193. Agora, as demais emergências, né, de origem natural, ela se dá através da Defesa Civil, telefone 199. Aliás, uma coisa que eu posso comentar com vocês, com um amigo que sou do Tenente Coronel Ribeiro Neto, foi comandante do nosso batalhão aqui, ele sempre falou conosco da qualidade que ele encontrou aqui em Petrópolis no pessoal da Defesa Civil. E, inclusive, dizendo mesmo, olha, vocês tenham certeza que vocês estão em muito boas mãos, porque é um pessoal preparado para isso, que sabe o que fazer. E, realmente, o Ribeiro deu até um grande apoio e trouxe, inclusive, para o próprio batalhão, em Petrópolis, uma série de suportes para ajudar a Defesa Civil, né? É isso aí. E a nossa cidade, hoje, por exemplo, foi criada uma secretaria. Né? A gente vê em muitos municípios que, infelizmente, a gente ainda vê Defesa Civil, né, muito precária. Né? Hoje, a gente tem uma Defesa Civil, claro, que a gente tem que progredir muito, mas que já avançou muito, por exemplo, nesse governo. Né? A partir do momento que o nosso prefeito, Rubens Bom Tempo, ele montou a secretaria, né, a gente conseguiu, né, mais pessoas para trabalhar, conseguimos mais equipamentos, viaturas, e a gente está desenvolvendo um trabalho que está sendo referência, né? Não só aqui no estado do Rio de Janeiro, mas como outros locais do Brasil. E um detalhe que a gente percebe na Defesa Civil em Petrópolis é o pessoal qualificado. Nós vemos, inclusive tivemos muito contato no ano passado, principalmente, até esse ano mesmo com o Coronel Simão, percebe-se que são pessoas que estão dentro do esquema, dentro do que é necessário, porque nós precisamos de pessoas que saibam agir na hora certa, porque realmente o comando é importantíssimo. Quem está no comando tem que saber e tem que assumir, né? E isso tem acontecido em Petrópolis, a gente percebe claramente, né? É isso aí, a gente está com uma equipe, né, muito boa, a gente tem engenheiros, a gente tem geólogos, nós temos o Coronel Simão, que é do Corpo de Bombeiros, o Coronel Ramon Camilo, também do Corpo de Bombeiros, e eu, né, Major Gileno, do Corpo de Bombeiros. Nós temos várias outras pessoas que vêm trabalhando dentro da sua área. Por exemplo, o Paulo Dávila, ele faz um bom trabalho junto às comunidades, aos núcleos comunitários. Inclusive, vamos estar fazendo agora, já começou, né, na verdade, essas 2 semanas, essa semana e a semana que vem, um trabalho no Ciméria do Pacto Social, que a Defesa Civil vem ajudando outros órgãos do governo a estar desenvolvendo ações dentro daquela comunidade ali do Ciméria, que vai trazer muitos benefícios para aquela comunidade, que precisa também disso. Nós não podemos esquecer de uma coisa, nós somos um todo. Não adianta a gente... Aliás, uma coisa que me preocupa muito é quando nós falamos de partido. Porque partido é dividido. E o país não é dividido, a cidade não é dividida. Nós somos todos um inteiro. Se nós trabalharmos na mesma direção, a gente tem muita chance de ter melhores resultados. Esse trabalho que vocês vêm fazendo, pelo que se percebe, ele só pode trazer vantagem para a população. E, acima de tudo, a população reconhece isso. Quando você conversa com as pessoas, todos te dizem a mesma coisa, que a Defesa Civil, que o bombeiro, são muito bons, que eles têm capacidade. Você vê aqui mesmo, quando você tem um acidente,
que o bombeiro intervém, o bombeiro sabe o que está fazendo. Entende? É o quê? É educação, é instrução. Isso é importante. Levar isso para as escolas dentro desse plano, dizer o que fazer num acidente, é extremamente importante. Muitas vezes a gente salva uma vida por saber. E você perde uma vida por desconhecer. Eu sempre me coloco como exemplo. Por exemplo, tudo que eu aprendi relativo à questão da prevenção, né, infelizmente, eu aprendi dentro do bombeiro. Eu digo infelizmente porque eu deveria ter aprendido isso enquanto criança, enquanto jovem, nas escolas. Porque se eu não fosse para o bombeiro, né, eu ia ficar sem saber até hoje. Você desconheceria. Né? Então, qual é o sentido da prevenção? Eu acho que a gente tem que levar isso para todos. Né? E todos têm que conhecer e têm que saber o que fazer. Né? Todo mundo tem que estar preparado. Um dos detalhes que eu acho que nós precisaríamos desenvolver muito e mostrar muito é uma coisa chamada eletricidade. Quantas vezes a gente bota fogo numa casa por desconhecer o que fazer? E ligar as coisas, vamos dizer assim, não, você liga aquilo ali, não liga aquilo ali, aquilo tem que ser ligado por uma pessoa que conheça. Gambiarra, né? A gambiarra tradicional. Você compra um forno novo desses elétricos, bacana, bom, ele vem com um pino grosso. Aí você enfia aquele pino numa tomada de qualquer jeito, ele tem que entrar. Não, ele não tem que entrar, você tem que trocar a tomada. Mas isso não é orientado. Entende? Que bom que vocês estão fazendo esse trabalho com as crianças. A criança é o nosso futuro. E eles é que vão dar segurança para a gente. E, acima de tudo, o respeito que é necessário. Isso é muito importante. Nós temos de respeitar a autoridade na sua função. Não sei como é que vocês estão sofrendo aqui na cidade, mas eu tenho a impressão de que vocês estão sendo bastante respeitados pelo trabalho, pela ação de vocês. Não, a Defesa Civil, a gente não tem o que reclamar da nossa população, né? Onde a gente chega, a gente é bem recebido. A população acredita, como o senhor falou, né, no trabalho que a Defesa Civil vem desenvolvendo. E, assim, a gente precisa, né, trabalhar muito mais essa confiança, que eu acho que é através da confiança, né, que a população vai entender e respeitar, né, por exemplo, uma ordem de uma interdição de uma área de risco. Então, é preciso que a população entenda que eu não quero tirar a pessoa da casa dela. Eu quero que ela preservar a vida dela. Entendeu? Então, essa questão da confiança, né, do respeito que a população tem pela Defesa Civil, a gente só tem a agradecer. Major, grande prazer tê-los aqui. Paulo também. Eu pediria a vocês que nos informassem aos nossos telespectadores. Defesa Civil na Rua Buarque Macedo. Isso, Rua Buarque de Macedo, número 128, fica ao lado da Águas do Imperador. Telefones de lá? Nosso telefone, que pode ligar, a recepção 2246-9285, da nossa comunicação 2246-9281, ou através do telefone 199. A Defesa Civil vai estar à disposição da população para o que deve vier. Olha, nós ficamos imensamente agradecidos pela presença de vocês e diria a vocês o seguinte: nós ficamos felizes por saber como estamos no momento e, acima de tudo, educando. Esse é o nosso caminho. A educação é o que nos fará progredir. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado e vamos chamar os nossos apoiadores. Kaique. Apoio Cultural Onyx Auto Center. Mecânica geral, retífica, suspensão, alinhamento, balanceamento, pneus, higienização de ar-condicionado, lavagem a seco e muito mais. Rua Paulino Afonso, 259, Centro de Petrópolis. Telefone para contato 2249-7174. Aproveite as nossas promoções. Estamos de volta. E vejam bem, nós vamos agora falar de coisas muito agradáveis para todos nós. Vamos falar de cultura. Eu vou abrir um parênteses antes de iniciar com a nossa querida Jane Ferrodi.
Com uma alegria muito grande, nós ontem estivemos no baile de reinauguração da Academia Planet Dance do Lúcio e da Gisele. Que coisa maravilhosa, aquele ambiente com o qual nós convivemos há mais de 10 anos. Ver aquela garotada, ver aquela não tão garotada e os idosos como nós, ali naquela alegria esfuziante da dança de salão, participando de um verdadeiro sonho que é a nova Academia Planet Dance. Olha, foi uma noite maravilhosa, uma noite de muita alegria para todos nós. Pena que eu esqueci o pendrive em casa com as 2 fotos que eu ia mostrar. Mas prometo a vocês, nós vamos fazer uma gravação lá e trazer para todo mundo ver. Agora nós vamos falar com um dos ícones da cultura petropolitana. Boa tarde, Jane. Boa tarde a todos. Jane, você que, quando se fala de balé, quando se fala de dança clássica, quando se fala de dança para os jovens em especial, nós falamos de Jane Ferrodi. Jane, você que tem um histórico na dança. Jane, como é que você começou na dança, Jane? Como é que foi? Isso veio de outras, para aqueles que acreditam, de outras encarnações? Ou você teve essa... Como é que você chegou na dança, Jane? Olha, é um karma bom, mas é um karma. Com certeza. Eu comecei aos 5 anos de idade e eu sou carioca, comecei no Rio, e com Noêmia Edelman, e depois eu fui aluna da Madeleine Rosé, de Edmundo Carijó, e eu costumo dizer que eu já saí do Brasil pronta, porque as pessoas acham que tudo que é brasileiro não presta. Não é bem assim. Eu fui tanto para a Europa, quanto para a Rússia, quanto para os Estados Unidos. Eu cheguei pronta lá fora. Então, eu só consegui adquirir cada vez mais conhecimento. Porque quando você chega num lugar e você já tem uma boa base, você pega tudo de bom que esses lugares que têm 200 anos na frente da gente, 300, a nível de dança, eles passam para você e você consegue atingir as suas metas. Eu trabalho em Petrópolis desde 1972. Eu tenho 40 e tantos anos já de profissão aqui, e eu costumo dizer que eu não sei fazer outra coisa. Eu me sinto bem fazendo dança, eu gosto de fazer dança, e eu procurei sempre estudar. Eu estudo todo dia. Eu não digo que não tenha um dia que você não estude. Se você não estudar, você não vai sair do lugar. Ô, Jane, eu observo, até eu e a Thelma comentamos várias vezes isso a teu respeito, vendo peças no Teatro Santa Cecília, no Teatro Dom Pedro, inclusive até com um dos grandes admiradores seus que você conhece, o Rubinho, lá do Morém, que aliás é o meu confere. Um beijão. É o meu confere. Ontem mesmo brigou comigo porque eu não fui lá acertar o cabelo, acabei tendo que ir. Mas a gente observa em você um detalhe importantíssimo: o brilho do teu olhar quando você está no palco, a alegria que você estampa, da maneira como você participa, como você atua. E realmente essa é a alegria daquele que vive o que está fazendo. Eu acho que se o dia que eu não tiver uma força maior, interior, o que você quiser chamar, para produzir, eu vou fazer tricô, eu vou fazer outra coisa. Mas eu acho que para você botar um grupo dançando, para você levar um aluno que seja para fazer uma apresentação, você tem que passar isso para ele. Você tem que dizer para ele que o palco é o melhor lugar do mundo e que aquele instante é teu e é só seu. Então, isso você só consegue passar quando você vivenciou. Que me desculpem as pessoas que fazem só cursos, mas eu acho que para você ministrar, você tem que passar. Por isso, os melhores exercícios de dança continuam sendo os passados de 200 anos para cá, e que são exercícios e movimentos de braço, e você vê que se você amarrar minhas mãos, eu não consigo falar com você. Por quê? Porque nós que fomos bailarinos e que atuamos na dança, nós necessitamos de estudar o belo, estudar toda essa estética. Por isso que eu não gosto muito, Alcino, quando me perguntam: mas é balé clássico, é jazz, é sapateado? Gente, é dança. Dança, no sentido total. Dança é importante. E é muito importante, você estava falando com a Defesa Civil,
essas crianças deveriam ter dança o tempo todo, porque se elas estivessem fazendo dança, elas teriam um espírito de cooperação, de grupo, de disciplina, e não estariam na rua. Jane, eu posso te falar, dentro de umas limitações muito grandes, que cada um tem que saber a sua limitação, e eu tenho as minhas e sei disso, entende? Mas talvez um dos grandes prazeres da minha vida foi ter pisado aquele piso sagrado do Teatro Dom Pedro, fazendo dança de salão. Bem verdade que lá no fundo, tá? Gisele, Paulinha, as professoras lá da Planet sempre foram muito condescendentes comigo, deixando eu participar, entende? Mas sempre lá na parte, fica lá atrás, sempre dancei muito bem, porque eu sei escolher a dama. Eu sempre danço com a professora, você entende? Então aí a ajuda é muito grande, mas você não imagina como eu me sinto feliz de ali estar. Eu imagino você como artista principal, como atora principal do espetáculo, como deve se sentir? É uma coisa divina. Eu não sou a atriz principal, nem a bailarina principal. Para isso a gente traz bailarinos convidados. Não. Essa fase já passou. Mas você já fez. Mas eu acho o seguinte, eu acho que é muito importante, e é por isso que a gente trabalha a partir dos 3 anos de idade e sem limite, de 80 e poucos a gente tem alunos. Por quê? Porque todos podem se manifestar. Não existe uma idade ideal para você começar a dançar, correto? Todo mundo pode dançar. E é uma questão de que as pessoas às vezes têm um certo medo, e não tem por que ter medo. É como você falou, do momento que você está com um bom professor, você não precisa ter medo, nem de se expor. O professor é que tem, e o coordenador é que tem que ter cuidado de não jogar no palco de qualquer jeito as coisas. Tem que ter um princípio, um meio e um fim. Jane, e que coisa maravilhosa é esse período que você se prepara para um espetáculo, em que você ensaia, você se movimenta e você discute, você reclama, está errado, deu certo, não deu. Isso é uma coisa fantástica, é uma coisa que, olha, é instigante. Isso une a equipe, geralmente, e dá... É que nem você falou, cada um sabe das suas limitações. Eu, por exemplo, a gente começa a trabalhar... acabou um espetáculo, eu costumo dizer que é assim um pouco que nem escola de samba. Acabou um espetáculo, a gente já está começando outro. Por quê? Para ver o que você vai fazer, como você vai fazer e de que modo você vai fazer. Eu só reclamo que nós temos poucos espaços alternativos para que a gente pudesse assim dançar sempre, durante vários meses do ano. A gente não tem esses espaços na cidade. A gente tem pouquíssimos espaços alternativos. A gente tem 2 teatros, tem o do Quitandinha, o Santa Cecília e o Teatro Dom Pedro. E não tem espaços alternativos, porque a Sala Fonsarinos continua fechada. Agora mesmo ia ter um evento de dança e não pôde ser realizado porque não tinha... o extintor de incêndio, né? Então, isso a gente sente falta, porque eu gostaria que os nossos alunos pudessem participar mais, pudessem dançar mais, pudessem vivenciar mais. Então, o que acontece? Eles são levados para fora da cidade, para ocuparem outros espaços para que eles possam dançar, porque eu não posso deixar que alunos nossos dancem uma vez por ano. É muito pouco, Alcino. Com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta, Jane, até um telespectador nos passa. Você faz algum trabalho social em bairros aqui da cidade? Você tem alguma ligação com alguma comunidade? Não, eu nunca tive quem me patrocinasse. Eu me patrocino. Ou seja, se chegar uma pessoa que queira fazer dança e eu faço uma avaliação, e é óbvio que eu tenho que ver as condições, né? Porque ela tem que chegar até lá, e nós temos vários alunos que são bolsistas, sim, mas bolsistas com a parceria do Teatro Santa Cecília, da Escola de Música Santa Cecília e da Jane Ferrodi. É uma das coisas mais difíceis que nós temos, é essa situação dos gastos públicos que são muito mal dimensionados. Pior, o que você acha de uma sapatilha de ponta custar 110, né, R$110 e não durar 15 dias? O que você acha? Então, eu não posso deixar... Eu me recuso que uma criança vá fazer aula com a gente, tudo bem, eu consigo as malhas, eu consigo tudo, e na hora dela dançar,
eu vou dizer assim, olha, você não vai comer o doce, porque como é que eu vou fazer para te dar a sapatilha? Então, se você passar por mim de agosto em diante, eu estou sempre com uma pastinha pegando apoio cultural. Porque eu preciso vestir o pessoal, eu preciso botar o bloco na rua, porque é uma forma, torno a repetir, que eu fiz uma parceria com a Escola de Música Santa Cecília, então eu tenho alguns alunos que são bolsistas. Não são muitos, porque infelizmente, é como eu estou te falando, todo o material de dança clássica é muito caro. Uma coisa é você fazer um contemporâneo, que você pode fazer descalço, sapateado, tá de 150 a 180 um sapato sapateado. Então, é tudo muito caro, né? Nós precisamos ter uma política pública mais efetiva. Mas aí a gente tem que fazer uns 3 programas, né, Alciano? Não tenha dúvida. Mas, Jane, você vivencia dentro do país essa situação dos apoios culturais, dos apoios esportivos. E agora mesmo, recentemente, eu vivenciei o caso até de um menino que anda de kart na equipe do meu filho, em que ele fez todo um projeto, aprovou todo o projeto, todo dentro do que a legislação manda, e simplesmente foi explicado o seguinte para ele: olha, aguarda. Sim, mas aguarda como? Até quando? Sim, o problema é o seguinte: se a coisa existe, é para ser feita. Claro. Se não, diga, olha, não há quem vai se fazer dentro das possibilidades. Eu recordo muito o Geison, meu filho, quando acabou, foi campeão brasileiro de kart e teve a possibilidade da Fórmula Ford no ano seguinte. Saiu um patrocínio para ele da Secretaria de Esportes do Rio de Janeiro, no dia 1 de dezembro. O campeonato tinha terminado no dia 30 de novembro. Então você vê, ele ganhou o patrocínio, mas o campeonato acabou e não recebeu. Então isso nós vivenciamos. No teu caso, na parte da dança, é a mesma coisa. A dança é muito cara, de um modo geral. Não deveria ser, não é? E outra coisa, eu acho que as pessoas também acham que, por exemplo, o nosso preço, a nossa mensalidade é muito caro. Não, nós temos mensalidades baixíssimas, entendeu? Nós temos mensalidades a partir de R$50. Porque eu também aprendi que as pessoas não gostam de não poder participar de forma nenhuma. Eu tive o privilégio de conhecer o Joãozinho 30. E o Joãozinho 30 sempre dizia o seguinte, ele, aliás, foi um bom bailarino. Ele dizia o seguinte: quem gosta de pobreza é intelectual. Então, o que acontece? O pobre, a pessoa que não tem tantas condições, ela gosta de saber que ela pode pagar até uma mensalidade menor, mas que ela vai pagar bonitinha, direitinha, e vai... aquilo ela vai conseguir cumprir. Então, porque eu acho que essas coisas assim muito paternalistas que o governo tem que dar, eu não acredito muito nisso, sabe? Eu acho que você tem que produzir para que você obtenha. Eu concordo plenamente contigo, Jane. Eu acho que realmente nós precisamos de dar dignidade. Porque certeza. Quando o indivíduo paga, mesmo que seja pouco, você foi muito feliz na tua colocação, ele está dando dignidade, ele não está recebendo... Eu posso aquilo sim. Exatamente. Entendeu? Eu acho isso. E eu até queria mandar um beijo para o Lúcio e desejar uma M muito grande, porque ele sempre foi muito carinhoso comigo. Eles são muito carinhosos, o pessoal do Planeta. E eu acredito que a gente tenha que investir. Eu acho que quando a coisa está muito ruim, a gente tem que acreditar, tem que fazer um espetáculo bem bonito e tem que produzir. Jane, vamos passar alguma coisa aqui? Você vai... Eu trouxe algumas coisas. Mostra as nossas colocações aí, os nossos... Eu trouxe umas fotos. Opa. A Regina Carandina, a Mariana Rodrigues, trabalha comigo. Mariana que está aqui com a gente, né? Não quer aparecer. Essa foto foi Marcos Sena, meu falecido marido, que tirou de mim. Espartacus, Balé Espartacus. Aliás, eu estou de Bolshoi hoje, porque o Bolshoi está no Rio, está no Brasil. A gente foi ver, foi maravilhoso. Isso é Quebra-Nozes. Isso é uma jornada da odontologia, na UCP, logo no início. Leciufi, Raimunda. São os clássicos, né, tradicionais, que a gente tenta... Ô, Jane, é muito interessante. A dança é muito instigante, é de uma beleza muito grande, né? Aliás, a arte de um modo geral, né? Claro, nós todas, não vamos, todas as manifestações artísticas têm o seu lugar. E aquilo que eu estava falando, se
fosse dado todas as vezes. Eu dancei muito para a Prefeitura do Rio de Janeiro, em comunidades que a gente tinha que chegar com o livro do Guia Rex na época para chegar nos lugares, porque a gente não sabia, Senador Camará. O lugar mais perto que eu dancei foi em Praça em Santa Teresa. Eu posso dizer que eu dancei em todos os espaços possíveis, de palácio a teatros, a praças. E eu vou te dizer uma coisa, esses lugares onde as comunidades são mais carentes, nós somos, além de sermos muito bem recebidos, como eles gostam do balé clássico e do clássico tradicional. Não pensa você que é aquele clássico assim ligeiro, não. Quanto mais tradicional, Lago do Cisne, Quebra-Nozes, Bela Adormecida, Don Quixote, mais eles gostam, porque eu acho que é o belo que está no nosso inconsciente. Exato. Né? Ô Jane, uma coisa, quem nós temos hoje a nível internacional? Quem são os grandes do Brasil hoje, Jane? Na tua opinião, principalmente? Infelizmente estão todos indo embora, né? Porque aqui a situação brasileira, difícil em qualquer área, muito mais a nível de cultura. Tem o Thiago Soares, tem a Manuela, né? Manuela, ela já é argentina, não é? Tem quem mais? Tem o Grupo Corpo, que teve que, para manter o patrocínio da Shell, teve que ficar com a sede em Lyon, e tem a outra parte em Belo Horizonte. Tem o grupo da Débora Coker, que vai ter agora uma temporada no João Caetano, e tem algumas companhias independentes que estão tentando resistir, assim, uma força interior muito grande, mas cada vez as companhias vão ficando menores, porque tudo fica muito caro manter, né? Então elas ficam reduzidas, entende? Agora, tem muita gente boa, tem muito talento bom, só que infelizmente os grupos dentro do Brasil cada vez estão mais encolhidos, porque com toda essa confusão política, os patrocínios, os apoios culturais, né? Eles estão muito encolhidos. Então, fica muito difícil você conseguir, você ter um grupo, você ter uma companhia, que você tem que ter um fisioterapeuta, que você tem que ter um massagista, que você tem que ter o plano de saúde em dia, que você tem que ter todas as carteiras assinadas. Fica muito difícil. Ô Jane, e dos teus? Da tua companhia, quem você me fala aí que seja expectativa, que seja os bons? Olha, eu tô com um grupo de 6 meninas muito aplicadas e muito talentosas. Você não trouxe fotos delas, não? Tem alguma coisa ali, tem alguma coisa do estúdio, mas teria que procurar. Agora, para você ter uma ideia, elas estão restritas, ou elas vão fazer faculdade de dança, ou elas estão procurando algum concurso que tenha. E o que está acontecendo no Brasil? Agora, no Brasil, está um boom de musical. Tudo é musical. Então, você tem que cantar, tocar um instrumento e dançar. Dançar sapateado, dança jazz, dança clássico. Tudo bem, lá no estúdio a gente faz, a menina entra e a Lopita, se ela quiser fazer o nosso curso de formação profissional, ela vai fazer o clássico, o jazz, o sapateado, a dança contemporânea, história da dança, ela vai fazer tudo. Agora, se ela quiser fazer só curso livre, ela vai fazer aula 2 vezes por semana e ela vai fazer o curso que ela escolheu. Ela faz só sapateado, ela faz só jazz, ela só faz clássico, ela opta ou ele opta. Diz uma coisa para mim, Jane. Olha, esse aqui é o grupo? Esse é um dos grupos. É um dos grupos. E tem aí a bailarina convidada, Constanza, né? Constanza tá ali de azul, ela é de azul? Acho que é. É de azul aqui. É de azul. Foi a bailarina do ano passado que veio dançando, que foi da escola de dança. Tá vendo? Até um grupo, eu diria que na atual conjuntura, são até valentes lutadoras e lutadores. Bom, ô Jane, quem gosta desse tipo de situação tem que lutar, Jane. Tem. Olha, se você observar, eu vou te dizer uma coisa, os nossos telespectadores devem estar percebendo. Ao ver você falar sobre o teu trabalho, sobre a tua arte, olha, se tivesse uma filha que gostasse de balé, que quisesse dançar, eu ia te procurar.
Que bom. Entende? Porque você vive isso de uma maneira intensa. A minha filha, inclusive, eu acho até dançou com você, a Eveline. Ela, inclusive, fez uma apresentação lá no Teatro Santa Cecília. Eu me lembro, até vamos levar flores para ela. Mas ela explicou, pai, não é minha praia, é jornalismo, né? Não é isso. As definições vão surgindo, né? Não tenha dúvida. Eu só acho que se a dança fosse dado à dança, né? O direito dela aparecer, mas não é botar num colégio que aí o chão não é inadequado, tem que arrastar as carteiras, não tem espelho. Não, é dar dignidade ao professor para trabalhar nessa escola, para ele poder aplicar. Tem que ter um espelho, tem que ter barra, tem que ter um chão adequado para não machucar os tendões das pessoas, dos alunos, entendeu? Então não é fazer a coisa de qualquer jeito, é fazer a coisa sério. Eu acho que nem você. Eu estava lendo a Veja dessa semana. Se a gente comparar a educação na Finlândia e no Brasil, a gente chora. A gente chora. É 1% só, gente. É muito Jane, pouco. Você está cutucando uma coisa que eu conheço de perto. Um dos principais pilotos da equipe do Jason é um finlandês, é o Timo Jokinen, que é o engenheiro-chefe da Nokia Siemens na América Latina. E ele vai à Finlândia 2 vezes por ano, fica lá, ele é funcionário lá na Finlândia da Nokia. E as 2 filhas dele, uma delas faz balé no Rio, e ele diz, olha, eu não entendo como que vocês não têm um apoio aqui. Exato. Ela vai para a Finlândia e vai lá uma vez por ano, ela fica 1 mês com a avó na Finlândia estudando balé. Desde você realmente citou. Agora, são povos com muito mais anos de tradição. E nós realmente não estamos ainda bem colocados nessa área, mas não tenha dúvida. Não, mas eu acho, te interrompendo, que eu acho que é aquilo que a gente estava falando em off, inclusive com o pessoal da Defesa Civil. O problema é a politicagem. Eles não fazem e não deixam fazer. Esse é o nosso grande problema. Ô, Jane, eu acho que nós vamos passar por isso. Os grandes males. Eu tenho certeza. Grandes males. Não pode durar para sempre. Não, assim, eles são superados dessa maneira. Quando você tem uma gripezinha, um resfriado, você vai empurrando. Agora, quando você tem uma pneumonia, você corre. Claro. E nós estamos vivenciando, no momento, uma crise moral que vai trazer resultado. Você não tem a dúvida que vai ser mudado. Entende? O planeta está mudando. Agora, não é fácil, Jane. Claro que não. Entende? Não é fácil. Você, por exemplo, que tem um trabalho em cima da cultura, eu diria até de um termo até mais forte, você tem um trabalho de amor. Porque se não amar essa profissão, se não amar a dança, se não amar o que nós fizermos, nós não vamos chegar a lugar nenhum, né, Jane? E a gente não pode achar, tipo assim, que a gente vai... Quanto é que eu vou faturar? Como é que eu não vou faturar? Não. Cada produção que você faz, você tem que pensar o seguinte, caramba, não deu prejuízo, que coisa maravilhosa. Eu acho que tem que ser por aí. Ô, Jane, você acha que você precisa de tanto dinheiro para viver bem? Claro que não. Você sabia, eu até uso isso muito em palestra, a pessoa mais feliz nesse mundo é a que menos necessidade tem. É verdade. Quando você tem uma necessidade extrema, você não vive, a aflição não te deixa. Não, e você fica fazendo conta, vão pegar meu dinheiro, não vão pegar meu dinheiro, é meio complicado, é bastante complicado assim. Eu tenho certeza do seguinte, quando você termina um espetáculo que saiu bem, o teu prazer é muito grande. Você ganhou o teu dinheiro. Eu ganhei tudo, porque eu investi no que eu mais sei fazer, no que eu gosto de fazer e distribuí isso. Então, eu acho que tudo é energia, né, Alciano? E essa energia vem pra gente. Eu acho que isso é muito importante. Queria te agradecer por estar aqui com você hoje. Ô, Jane, é um prazer muito grande. Eu vou dizer a você o seguinte, nós ficamos muito felizes porque cada vez mais eu vejo no amor que nós tenhamos por tudo que nós fizermos o caminho para a nossa evolução. Nós aqui estamos buscando o nosso progresso, o nosso desenvolvimento, a nossa possibilidade de termos um futuro melhor e darmos para os nossos um futuro melhor. Entende? Isso eu acho que é fundamental. Eu te parabenizo, principalmente por uma maneira sua
Jane, quando eu vejo a Jane falando, eu vejo o entusiasmo, eu vejo a vontade, eu vejo a dedicação. Você é um exemplo de que você faz, você realmente vive disso, mas você faz porque você gosta, porque você é uma profissional de amor. Você ama o que você faz. Isso, Jane, não tem preço. Esse teu olhar, esse brilho do teu olhar, esse teu sorriso, não tem preço para isso, Jane. Isso é de uma maravilha muito grande. Eu acho que é a única coisa que não tiram da gente, né? Com certeza, que dinheiro confisca, governo vai, governo vem, mas isso não tiram da gente. Eu só queria te pedir para quando tivesse alguma produção de dança, não só minha, mas a nível assim, de dança da cidade, que a gente está tentando um grupo se reunir, se a gente tem um canal aqui aberto Fica com você. À tua disposição. Não só eu, é só entrar em contato que nós estamos aqui. Para a gente divulgar. Infelizmente, o Kaique já levantou a mão lá e o Kaique é brabo, dizendo, olha, tá na hora. Jane, muito obrigado. Beijo, obrigada. Que prazer estar aqui contigo. E olha, nossas portas estão abertas. Muito obrigada. Nossos microfones, nossos 19 telespectadores. Dizem que agora já tem até 20. Entendeu? Mas é um grande prazer. Jane, muito obrigado. Obrigada a vocês. Nossos queridos telespectadores, obrigado pela audiência. Quinta-feira, das 22 horas, a nossa reprise. E até semana que vem, se Deus assim o permitir. E olha, semana que vem estaremos lutando, mostrando o problema no nosso querido bairro do Morém. Boa tarde a todos. Até semana que vem, se Deus assim o permitir. Apoio Cultural Onyx Auto Center. Mecânica geral, retífica, suspensão, alinhamento, balanceamento, pneus, higienização de ar-condicionado, lavagem a seco e muito mais. Rua Paulino Afonso, 259, Centro de Petrópolis. Telefone para contato 2249-7174. Aproveite as nossas promoções.